Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV de Nossa Senhora, para que você se informe e também forme a sua opinião. Bem, desde o último dia 13 de dezembro, nós estamos vivendo um dos tempos mais importantes para a fé cristã, aquele em que nos preparamos e esperamos a chegada de Cristo, nosso Salvador. Aliás, o nome dado a essas semanas tem sua essência essa ligação. Advento, que vem do latim e significa vinda, chegada. Durante as próximas semanas, a Igreja convida a todos nós para momentos de profunda reflexão que nos ajudarão a viver melhor o Natal. Para isso, é importante reparar nos significados litúrgicos desse período, relembrar alguns passos da Sagrada Família até aquela noite em Belém e entender por que celebramos o nascimento de Jesus ainda hoje. Bem, para nos ajudar nesse caminho, eu tenho a alegria de conversar nesta noite com a irmã Franciane Castellani. Ela ingressou no movimento de Schanstatt aos 13 anos de idade e foi consagrada há 22 anos. Atualmente, trabalha na promoção e orientação vocacional e é responsável pela pastoral do Santuário em Poços de Caldas, em Minas Gerais. É também pedagoga. Irmã, boa noite, viu? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui para falar de um tema tão caro e tão especial para nós na nossa igreja. Bem, para essa conversa ficar ainda melhor e mais especial, a gente tem mais um convidado presencialmente conosco aqui. Está o Frei Jonas Ribeiro, ele que é religioso franciscano da Ordem dos Frades Menores, vestiu o hábito franciscano em 2016 e atuou em Luanda, na Angola, em Pato Branco, no Paraná, e atualmente trabalha no acolhimento aos romeiros do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, aqui pertinho de Aparecida. Frei, boa noite, viu? Obrigado pela participação com a gente. Boa noite, uma alegria estar aqui também, para a gente poder conversar um pouco sobre esse tempo tão bonito que é o Advento, né? Bem, então, para já ajudar o pessoal de casa a relembrar, a gente está bem no comecinho desse período do Advento, a recordar o que ele simboliza, o que ele significa e o que ele quer levar para cada um dos fiéis que nos acompanham e que vão participar então dessa preparação na celebração das Santas Missas ao longo das próximas semanas. Queria a ajuda de vocês, então, primeiro para a gente tentar de forma rápida, Frei, como é que a gente consegue definir para quem está em casa o que é o Advento, o que significa, o que ele nos propõe? O tempo do Advento é aquilo que você disse bem no início do nosso programa, que é a expectativa, né? Nós estamos na expectativa da chegada de Jesus. Nós vamos reviver a primeira vinda do Senhor, que foi a encarnação, o nascimento. Então, nessas 4 semanas que antecedem o tempo do Natal e propriamente a solenidade da festa do Natal, nós nos preparamos com algumas leituras, com celebrações próprias deste tempo, um tempo também de recolhimento, em que a igreja nos propõe um tempo de silêncio, um tempo de oração, para bem nos prepararmos para essa grande festa que é o Natal. Irmã, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também de como é que a gente pode explicar para quem está em casa e até acho importante a gente debater e trazer aqui nessa conversa alguns elementos desse período do tempo litúrgico do Advento, porque além de ser um tempo muito especial para a nossa fé cristã, claro, mas também é um período com algumas características bem específicas, né? Imagino que quem está em casa nos acompanhando comece a perceber agora nas cores litúrgicas, nas leituras, nas músicas, que há um clima diferente mesmo do tempo comum, por exemplo, né? Sim, exatamente. E esse tempo de preparação que pela cor, já a cor que a igreja traz na liturgia, o roxo, que assim, com uma certa semelhança ao tempo da Quaresma, que o roxo ele vai trazer aquele sentido do arrependimento, da conversão. O tempo do Advento ele também quer trazer esta conotação de preparação, não tão marcadamente como um tempo de arrependimento, um tempo de conversão, mas uma conversão sim para uma espera, uma expectativa, como o Frei já colocou assim muito bem. Que agora, como nós vamos receber alguém, receber aquela vida nova que está vindo, é uma expectativa um pouco diferente da Páscoa, né? Se a gente pensa, ainda que o cume do sentido da nossa vida cristã, tudo ele vai culminar ali com a Páscoa, com o tempo da salvação,
mas esse começo, né, aquela vinda, aquela expectativa mais alegre por algo novo que está por vir. E marcadamente ali, não só a cor roxa, mas como você também já colocou ali, o canto, a música, ela vai ajudar a gente, as leituras também, especialmente, vai nos ajudar a fazer esta preparação para, ainda que são só 4 semanas, ou por assim dizer, 4 domingos, porque se a gente pensa agora nesse período, o quarto domingo ele já vai cair no dia da Noite Santa, o dia 24, então a gente vai ter praticamente ali 22 dias de preparação para o Natal. É um período bem curto em comparação à Quaresma, por exemplo, que tem bem demarcado ali os dias, mas ela traz mesmo a própria música, as leituras, vai trazer mesmo essa reflexão para a expectativa e a chegada de uma vida nova, né, do Cristo que está vindo, né, do Salvador. Eu acho interessante, Frei, quando a gente olha para essa estrutura do calendário litúrgico da igreja, dos tempos litúrgicos que a gente vive, quando a gente vê algumas diferenças, por exemplo, para o calendário civil, né? O calendário civil, quando a gente olha para o ano de 2023, por exemplo, nós estamos encerrando um ano, né? Esses são os últimos dias de um ano. Quando a gente olha para o calendário litúrgico, esse momento é o contrário, né? Então, a gente começa agora o calendário litúrgico da igreja justamente porque é agora que a gente celebra o nascimento de Cristo, o nascimento do Salvador. Claro que todas as solenidades, os tempos, os momentos festivos, celebrativos da igreja são importantes, mas está aí no Natal, talvez um daqueles que são os pontos, os momentos mais fortes da nossa fé? Para diferenciar bem o calendário civil do calendário litúrgico, nós podemos pensar assim. O calendário litúrgico nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte é essa que nós estamos vivendo já, que é o Advento e o Natal. Primeira parte do ano litúrgico. A segunda parte é a Quaresma e a Páscoa. A igreja, muito pedagogicamente, pensa dividir a festa, a celebração cristológica, dentro de um ano inteiro. As duas grandes festas que nós comemoramos é o Natal e a ressurreição do Senhor. E ela se estende, então, durante todo o ano. Sempre que se nós prestarmos atenção às leituras dominicais das missas, elas sempre vão nos fazer rememorar a paixão do Senhor, divididamente durante todo o ano. Diferente do ano civil, que nós vamos encerrar o ano civil dia 31 de dezembro. É o último ano do ano de 2023. Dia 1º de janeiro de 2024 inicia um novo ano. Liturgicamente, não. Liturgicamente, nós encerramos o ano na festa de Cristo Rei, nós já celebramos a festa de Cristo Rei, e estamos começando, então, um novo ano litúrgico no primeiro domingo do Advento. Então, é bem diferente, porque a igreja ela divide a festa de Cristo durante todo o ano, diferente do ano do calendário civil, que tem os seus feriados, tem as suas festas civis, mas são poucos comparado com o ano litúrgico, né? Bem, e quando a gente olha para esse período, a gente naturalmente também se depara com alguns símbolos, alguns elementos que fazem parte da nossa fé ou da tradição, da piedade popular e que as pessoas em casa certamente vão se lembrar, se é que já não estão tendo contato, já não montaram ali no seu altar, na sua casa ou estão vendo na sua paróquia, né? A gente pensa, por exemplo, na coroa do Advento, em alguns elementos, né? Além das velas, a gente lembra sempre dos sinos, quando a gente fala desse período do Advento, do Natal. Irmã, queria a sua ajuda para a gente explicar para quem está em casa o que simbolizam esses elementos, qual o significado deles também nessa caminhada de preparação para o anúncio do nascimento de Jesus. Muito típico e muito marcado realmente a coroa de Advento, que quando ela aparece ali, a gente já começa então a ter esse gostinho, né? O Natal está chegando. Justamente esses dois símbolos com as 4 velas, simbolizando, né, os 4 domingos do Advento. Algumas coroas aparecem com as velas vermelhas para simbolizar justamente o amor, a misericórdia de Deus. Algumas coroas, então, vão vir com cada vela em uma cor diferente também, para trazer um pouco da marca e da característica de cada um dos domingos, que quer trazer uma mensagem também para a gente de reflexão, de preparação
para o nascimento de Jesus, né, o Natal. E, bem lembrado, né, o ramo verde da coroa, que simboliza essa nova vida que está por vir, que está por chegar. E, além disso, também foi mencionado aqui um símbolo que é o sino, né? Os sinos aparecem ali, especialmente ali já pertinho do Natal, para simbolizar mesmo o anúncio, né? Aquele que o sino toca, né? Os sinos da igreja sempre tocavam para anunciar algo. E justamente isso, os sinos querem anunciar a chegada do Messias, né? A chegada do Salvador, a alegria. Tanto é que se toca menos o sino também nas celebrações durante o tempo do Advento, para reservar este momento para a festa mesmo do nascimento, na Noite Santa, no Glória. Então, eles são símbolos bastante que trazem, assim, essa característica da chegada do Salvador, né? Deste momento que a igreja revive cada ano de novo, para nos fazer lembrar que o nosso caminho de salvação aqui na Terra, ele passa por um ciclo, né? Como o Frei já lembrou ali, os ciclos do ano litúrgico, e que esses ciclos vão, né? Não é como uma espiral, não é só simplesmente um círculo que vai girando e se repetindo, mas ele é uma espiral que vai nos levar até Deus, né? Até o Senhor na sua última vinda, e também nos preparando para o nosso fim, para a nossa caminhada à eternidade. Poxa, que importante né, a gente entender o significado desse período, desses símbolos, justamente como você disse, irmã, para a gente conseguir também fazer esse trabalho da nossa preparação para o encontro junto ao Senhor, para a nossa Páscoa definitiva. É também sempre um momento de trazer essa reflexão e, aliás, eu quero a ajuda de vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né, desse sentido e das reflexões que o Natal nos trazem para esse nosso estilo de vida hoje em dia. Por que o senhor acredita que até hoje é tão forte essa presença dessa tradição, desse hábito de representar a Sagrada Família no nascimento de Jesus dentro das casas? Eu acho que a imagem de uma criança, ela evoca confiança, evoca simplicidade, singeleza e também a fragilidade humana. E Deus quis experimentar essa fragilidade humana nossa, se encarnando, tornando-se um de nós. E São Francisco, ele tinha uma paixão muito grande por Jesus e ele gostava de meditar sobre a pobreza, sobre o cuidado de Deus com a gente. E ao representar o presépio, ele quis viver isso, como disse o irmão na reportagem, ele quis experimentar a partir dos seus olhos, a partir do seu toque, esse cuidado de Deus, essa coragem de Deus de se encarnar e se tornar um de nós. Então, quando a gente monta o presépio, quando a gente revive esse momento de São Francisco, a gente também se coloca debaixo do cuidado de Deus, contemplando esse grande presente que é Jesus para nós, né? Então, montar o presépio é trazer a pessoa de Jesus para dentro de casa, representado numa criança, né? Que é a confiança. Você não espera encontrar em uma criança nenhuma maldade. E você ver Deus criança, Deus menino, é contemplar o céu já aqui, né? Fica esse incentivo, inclusive, para quem nos acompanha, né? Para aqueles que ainda não montaram, para que mantenham, então, essa tradição. Incentive as crianças, né? É tão bonito quando a gente vê os filhos, os pequenos já participando, querendo ver o presépio montado, ajudando a decorar. Acho que isso ajuda a alimentar e é um início de uma catequese em casa, né, Frei? Quando a gente coloca as crianças também para ajudarem nisso. Bem, e no bloco anterior a gente estava falando um pouquinho sobre algumas tradições, né? A gente falou da coroa do Advento, que muitas famílias montam também em suas casas, não só nas comunidades, também a montagem dos presépios. Agora, antes de seguir com a nossa conversa, queria aproveitar a oportunidade para ouvir um pouquinho das histórias pessoais de vocês. Frei, como é que era o Natal lá na sua casa, em Cruzeiro, né? O senhor é natural de Cruzeiro. Como que eram as tradições da sua família? Então, eu descendo de uma família de Minas, nós somos mineiros, né? Então a família mineira ela gosta de muita festa, né? Então o tempo do Natal é o tempo de reunir a família, reencontrar os primos, estar na casa da avó. E eu gostava muito de montar o presépio, né? Eu preparava todo o ambiente, eu escolhia as imagens que eu ia colocar. Dependendo do ano, dependendo também das atividades, eu conseguia montar todo o cenário do presépio, então essa parte ficava comigo.
enquanto a avó, os tios preparavam a alimentação. Então, isso foi aumentando em mim também esse grande desejo de sempre montar o presépio, né? Essa alegria, tá chegando o Natal, vou montar o presépio. O que eu vou montar de diferente este ano para não repetir também o cenário, para não repetir imagens? Então, essa lembrança que eu evoco toda vez que está chegando o Natal, né? Que agora, para mim, parece que chega mais rápido, né? Conforme a gente vai crescendo, parece que as festas elas vão se diminuindo o espaço de tempo, né? Então, quando chega o Natal, eu lembro essa questão da reunião de família, das festas, da expectativa da noite do Natal, dos presentes e também da celebração litúrgica, né? Que era sempre, a família toda participava junto, né? Então, essa lembrança sempre fica viva ainda na minha memória. Eu acho que passa mais rápido também, porque parece que o ano vai ficando mais curto, né, Frei? Exatamente. Tanto o senhor quanto a irmã trabalhando em santuários, imagino que a demanda é grande, É uma correria só. O tempo passa rápido. Irmã, também queria ouvir da sua experiência pessoal, nesse período do Natal, como é que eram as tradições na sua família, na sua casa? Bom, realmente é um tempo assim que evoca muito a nossa infância, porque acho que marca, né, as coisas que a gente viveu na infância ficam muito marcadas na nossa vida. E eu me recordo muito bem, assim, por exemplo, não tanto da montagem do presépio ali em casa, que a gente também, né, tinha sempre o pinheirinho, a árvore de Natal, a Sagrada Família que aparecia ali perto do Natal. Mas uma coisa muito marcante para mim era a montagem do presépio na igreja. E a minha casa, ela fica, na casa dos meus pais, fica assim, a uma quadra da igreja. E eu me lembro que minha irmã, minhas primas, meus primos e eu, a gente sempre tinha aquela expectativa. Então, chegava o tempo do advento e a gente falava assim, já vai aparecer então o grande presépio na igreja matriz. Vem de uma cidade bem pequena, lá no norte do Paraná, chamada Ribeirão Claro. E ali nós temos a paróquia, né, a única paróquia ali da cidade, e a igreja matriz, bem pertinho da minha casa. Então a gente fazia todo santo dia no advento, a gente ia para a igreja para ver se o presépio já tinha sido montado. Mas como nós não tinha, ali era uma paróquia dos padres palotinos, missionários alemães, então a montagem do presépio era sempre a última semana do advento. E a gente, quando criança, a gente não tinha tanta noção assim, a gente sempre estava naquela expectativa, quando vai chegar a montagem do presépio. E realmente separava uma parte muito grande da igreja, o presépio era montado assim com muito cenário, e aquilo era muito encantador para nós, crianças que quase cada dia íamos visitar Jesus na igreja para ver se o presépio já estava ali. E era realmente assim um momento muito, muito feliz quando a gente percebia que o presépio começava a ser montado, né? Então, todo aquele cenário de Belém, Nazaré, que era colocado, um pinheiro muito grande. Então, aquilo trazia, assim, aquela expectativa da missa de galo, né? Que a gente também sabe, nossa, por que fala missa do galo, né? E a gente já estava, como criança, né, ali esperando realmente a chegada do Natal. Mas uma coisa que me marcou sempre muito foi que ali na cidade também a gente tem a presença, né, tínhamos desde 1935 a presença das nossas irmãs na Santa Casa e na catequese, e ali tradicionalmente se fazia a novena que se chama Procura de Albergue, onde José e Maria batem de porta em porta, cantando, é uma novena cantada, e eles fazem esse diálogo cantando, as irmãs faziam, né? Isso realmente era uma coisa de criança que me marcou muito, porque batia na porta e o hoteleiro dizia que não podia, eu dava os motivos, eles caminhavam mais um pouco, Maria e José, para uma outra porta, e então isso ia cada dia da novena, até, né, que sempre a última porta era a porta que abria para acolher a José e Maria. Então, para nós também, como criança, era aquela expectativa, nossa, que doloroso, porque o hoteleiro não foi capaz de abrir a porta para acolher eles para o nascimento de Jesus. E isso me marcou bastante como criança, né? Então, também porque era todo um diálogo cantado, uma coisa bem diferente que a gente gostava de ouvir, de participar. A irmã nos falou um pouquinho
dessa memória, né? Que é algo que sempre lembra, remete à infância, né, Frei? Porque naturalmente nos faz pensar na época da nossa casa, na nossa família. E eu tenho a sensação, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas que o Natal ele tem essa ligação em sua essência, né? Essa ideia de família. Não à toa, quando a gente pensa em Natal, vem em mente a imagem do presépio, ou então a imagem da Sagrada Família, a imagem com Maria, com José e com o menino Jesus. Queria que o senhor ajudasse, Frei, a gente a entender um pouquinho. A gente fala naturalmente no Natal muito da chegada de Jesus e desse início da caminhada de Cristo como nosso Salvador. Mas quando a gente pensa no Natal, então, a gente pensa na família, a Sagrada Família. Qual que é o papel dessas outras duas figuras, de São José e de Nossa Senhora, nesse nosso processo também de compreender, de entender o sentido do Natal? Quando nós pensamos em José e Maria, nós pensamos nas figuras cabeça da nossa família, que é o pai e a mãe, que pensam na preparação da comida, como que vai recepcionar os convidados que vão chegar. No caso de Maria e José, eles estavam preocupados em dar um lugar para Jesus, né? Aquilo que a irmã falou. José vai com Maria para Belém para fazer um recenseamento e no meio do caminho ela tem a criança, nasce Jesus. E José, como um bom pai de família, como um esposo preocupado, a primeira coisa que ele quer fazer é encontrar um lugar para a esposa poder dar à luz de uma forma mais digna. E pensar na Sagrada Família é isso, no cuidado, no amor, no acolhimento, no zelo pelas coisas de Deus também e na fidelidade, né? José é fiel a Maria, Maria é fiel a José, que cuidam de Jesus. E José não era pai sanguíneo de Jesus, mas ele o teve como um filho. Tão grande foi o seu amor por Jesus que ele fez de tudo que pôde para dar um acolhimento digno para Jesus. Então, pensar a Sagrada Família nesse tempo do Natal é o acolhimento, né? O acolher bem, o se preocupar com o lugar que as pessoas vão ocupar na nossa casa. E eu entendo assim, né? O acolhimento, o amor, a fidelidade a Deus e também às pessoas, né? Queria ouvir a irmã também nesse sentido, sobretudo fazendo talvez um recorte mais específico, irmã. A gente sabe que a centralidade da nossa igreja está em Cristo. Nesse momento celebrativo não é diferente, a gente celebra o nascimento, a chegada de Jesus, mas dá para entender que o Natal tem uma dimensão mariana também? Com toda certeza, né? Porque ela foi o instrumento escolhido por Deus para que Jesus pudesse vir a este mundo, né? Feito homem, se encarnou como criança, e então ali a festa do Natal, né? O tempo do Advento, toda essa preparação, ele é acentuadamente também mariano, né? Porque Maria é a mãe do Filho de Deus, né? Ela deu sim para que pudesse colaborar, né, no plano de Deus, no plano salvífico da nossa salvação. E aí não tem como separar, não tem como pensar somente em Cristo no Natal, a gente vai trazer justamente a figura e a pessoa de Maria, que colaborou, né, desde o início no plano da nossa redenção. Isso é muito bonito de ver, de pensar, de refletir, como foi realmente o plano do Senhor em relação a ter uma família, né, primeiramente, né, Maria é o rosto materno de Deus para nós também, ela refletiu o Senhor para o Filho Divino, ela foi essa face do Pai para o menino Jesus ali no seu nascimento, isso é muito bonito. Frei, e agora para a gente conversar um pouquinho ainda sobre esse aspecto litúrgico e sobre alguns nomes, por exemplo, que quem está em casa nos assistindo vai ouvir com mais frequência nas celebrações ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. A gente tem, durante o período do Advento, algumas leituras que são mais frequentes, né, de quem está em casa ter contato quando vai até a igreja. Me chama a atenção, por exemplo, quando a gente vê passagens bíblicas que vêm do livro do profeta Isaías. A gente está falando de um profeta que viveu no Antigo Testamento, muito antes da chegada de Jesus Cristo, nosso Salvador.
O que o profeta Isaías falava que faz com que a gente consiga entender já naquela época essa dimensão da chegada de Jesus, da encarnação de Deus a partir de seu Filho? Assim como nós falamos do ano litúrgico, também o tempo do Advento é dividido em 2 etapas. Os 2 primeiros domingos nós vamos refletir a primeira vinda de Jesus. Quando nós ouvimos o profeta Isaías, ele está falando da primeira vinda do Filho de Deus, da encarnação, daquilo que Jesus ia sofrer enquanto homem, diante da sua missão que o Pai confiou a ele. Então, esses 2 primeiros domingos nós vamos refletir a primeira vinda do Senhor. Os 2 últimos domingos, que vai entrar João Batista e posteriormente Nossa Senhora, já fala desse tempo do Natal, da vinda do menino, dessa questão mais divina do Natal, do nascimento propriamente dito, das dificuldades que ela encontra. João Batista é o último profeta, aquele que fecha o ciclo da profecia, é aquele que anuncia o Cordeiro, então vai falar um pouco disso também. Nós podemos pensar então o Advento nessas 2 etapas. A primeira vinda, que nós precisamos refletir, nós vamos reviver a primeira vinda, que foi a encarnação. E depois entender essa primeira vinda num caráter mais divino, um caráter mais místico também, podemos dizer assim, dentro do período do Advento. O senhor fala, Frei, na primeira vinda, também uma oportunidade da gente se preparar para aquela que será a segunda e a vinda definitiva, é isso então? Exatamente. Nós também no tempo do Advento, eu acredito que nós podemos também já celebrar a Páscoa, né? Que a Páscoa só tem sentido porque existe a encarnação. Se Jesus não tivesse se encarnado, se ele não tivesse vindo morar no nosso meio, nós não celebraríamos a sua ressurreição. Então, quando nós falamos da primeira vinda, nós também já podemos e devemos refletir da nossa Páscoa definitiva também, que culmina com a nossa ida até a casa do Pai. Irmã, é claro que é uma atenção que nós, enquanto cristãos, temos que ter o tempo todo, quando a gente participa da celebração da Santa Missa, quando a gente participa da celebração de solenidades, de momentos festivos dentro da nossa igreja, mas diante disso tudo que a gente está conversando aqui no programa de hoje, dessa essência, essa ligação tão forte do período do Advento com a essência do que é ser cristão, que é celebrar a vida de Cristo, é importante então a gente também ter essa consciência, quem está em casa, de estar mais conectado à celebração da Santa Missa durante essas próximas semanas, de estar atento às leituras, de estar mais atento ao Evangelho. Com certeza, especialmente porque a nossa igreja ela é rica em símbolos, ela é rica ela traz muitos elementos que nos ajudam a viver aquele tempo, aquele momento, esse ciclo de uma maneira mais aprofundada. Então, se a gente vai prestar atenção, por exemplo, eu gosto muito dos cantos do Advento nas liturgias, porque todos eles vão trazer um pouco essa realidade, né? É uma voz que soa no deserto, né? Para falar de João Batista, que é uma personagem muito marcante também no período do Advento e da preparação da vinda do Senhor. Vamos ouvir muito, por exemplo, vamos chamar a Deus e a Jesus o Emanuel, né, o Deus conosco que vem. Então, os cantos traduzem muito isso. O profeta Isaías, como já foi bem lembrado pelo Frei Jonas, ele é um profeta assim, muito profético para mostrar a vinda do Messias, do Salvador. Então, muitos textos utilizados de Isaías para falar que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, um povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz, para mostrar que agora, com o nascimento de Jesus, o mundo vai se iluminar, né? A gente vai receber aquele que há tempo, né, estávamos esperando para que essas trevas sejam dissipadas. Então, e os cantos também traz muito isso, né? E isso a gente percebe marcadamente no tempo do Advento, sem contar, né, o que a gente já comentou, por exemplo, a coroa de Advento, a vela que vai se acendendo a cada domingo, naquela expectativa, agora está mais próximo o dia do nascimento de Jesus, da celebração desse nascimento, né, de Jesus. Então, é muito válido acompanharmos as celebrações de uma maneira muito atenta e viver mesmo este tempo.
a novena de Natal, né? Já foi comentado na reportagem que nós vimos ali no sentido da montagem do presépio, mas se a gente pensa todo ali os 9 dias, as leituras, o evangelho, tudo ali vai conduzindo para culminar nesse tempo do nascimento de Jesus. Quem tem a oportunidade de participar, né, quem consegue, tem essa possibilidade de participar da Santa Missa durante a novena de Natal, vai perceber muito isso e é muito realmente válido. Então, é um tempo que prepara o nosso coração, que nos prepara espiritualmente para vivenciar este tempo como realmente Deus quer de nós, né? Para viver a história da salvação da humanidade, que é a história também pessoal de salvação de cada um de nós. Mais um convite que a gente faz, inclusive, para quem está em casa, né? Falei no fim do primeiro bloco, para quem ainda não montou o presépio, que pense nisso como uma possibilidade de viver de maneira mais profunda esse momento de preparação para o Natal. E esse tem que ser um compromisso muito forte mesmo nosso enquanto cristão, que é participar da Santa Missa, ao menos em todos os domingos, mas sobretudo nesse momento também do período do Advento. Hoje, falando sobre o Advento, e a nossa proposta é te ajudar a compreender melhor esse período tão bonito da nossa igreja, da nossa fé, e também ajudar você a entender como viver isso não só dentro da sua comunidade, da sua paróquia, quando você participa de uma celebração, participa de uma novena, da Santa Missa, mas também no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Onde é que será que você está precisando se preparar e rezar para que Jesus também nasça no seu meio? É isso que a gente quer compreender com a ajuda dos nossos entrevistados agora. Frei, queria que o senhor falasse primeiramente para a gente nesse sentido, né? Algo, inclusive, que a gente deseja com frequência quando chega o Natal, né? Quando a gente encontra um amigo, um familiar, a gente fala que Jesus renasça na sua vida, na sua família. O que a gente quer dizer quando a gente pede ou deseja algo assim? Por que é importante, mesmo quase 2000 anos depois do nascimento de Jesus, a gente continuar falando do seu nascimento e continuar refletindo sobre ele? Porque é aquilo, o óbvio precisa muitas vezes ser relembrado, né? Quando a gente deseja que Jesus renasça no coração do nosso amigo, da nossa família, ou quando alguém deseja isso para nós, lembrando, olha, o seu coração é o local privilegiado onde Jesus quer morar. Porque no nosso dia a dia nós nos preocupamos, nós nos ocupamos com tantas coisas e o essencial que é Deus nós deixamos às vezes de lado, até mesmo a preparação do Natal. Acredito que muitos que estão nos acompanhando já estão preocupados com o que eu vou dar de presente, o que vai ser a ceia, qual roupa que eu vou usar, e o essencial às vezes nós não pensamos. Como que eu vou receber Jesus na minha vida? Como que eu vou receber o principal convidado que é Ele na minha casa? Que lugar na mesa Ele vai ter? Então, desejar que Ele renasça é fazer assim, cuidado, não deixe que o comércio, não deixe que a preocupação tome o lugar de Jesus na sua vida, no seu coração. Então, desejar que Ele renasça é sempre desejar que Ele tenha o lugar principal na nossa vida, no nosso coração. Irmã, queria te ouvir também nesse sentido, principalmente esse ponto que o Frei falou, né? Do comércio. A gente está vivendo um período que naturalmente nos puxa para essa ideia do consumismo, dos presentes, do presente que a gente dá para o outro, presente que a gente dá para a gente mesmo, né? Eu mereço, é Natal, é fim de ano, e não que tenha problema a gente, enfim, de alguma maneira querer agradar o outro ou se recompensar depois de um ano de trabalho, mas é esse o ponto, então, entender que a essência desse período não está nas compras, né? Exatamente. E é justamente esta mensagem de Natal, a mensagem de Belém. Porque Jesus, se a gente pensa, né, tantas pompas e às vezes tanto consumismo, uma cultura do materialismo, e bem lembrado, o Frei Jonas disse o que é o mais importante, o que é o essencial na nossa vida. E também no período do Natal, quem é o centro deste momento, desta festa natalina que foi cada vez mais se perdendo ao longo com o passar dos anos, com todas as ofertas que o nosso mundo material nos oferece. E a gente pensa, então, Belém, né, a casa do pão,
que remete justamente a Cristo, ele que na noite de Natal, que na missa de Natal, que em cada Santa Missa se nos dá de novo de presente, né, na Eucaristia. Ele é o pão da vida que nos alimenta. A gente pensa o que ele quer nos transmitir revivendo de novo toda a história do seu nascimento, né? Pensar em Belém, na pobreza de Belém, na humildade de Belém, né? Que Maria com certeza tinha preparado o seu nascimento ali na sua casinha simples, humilde, em Nazaré, mas tinha preparado. E agora ela tem que renunciar a tudo isso no sentido humano, no sentido material, físico, para reclinar o seu bebê, né, o seu filho, numa manjedoura, né, ali no feno, nas palhas. E se a gente pensa, isso é muito duro. A gente olha, às vezes, né, como eu já comentei aqui, das vivências e das recordações de criança, de olhar toda a beleza do presépio, né, as figuras, os personagens, a cena, né, todo o cenário. Mas se a gente vai olhar ali nua e crua a realidade ali de Belém, é muito duro de pensar, né? Um menino Deus, ele que é o rei do céu e da terra, está ali deitado, né, no coxo, onde comia os animais, né? Nossa Senhora não tinha uma coisa, né, não tinha outro lugar mais confortável para oferecer para seu filho, né? José que foi lá, que procurou, que bateu. Mas então era uma situação muito simples, muito humilde. Acho que isso o Natal quer trazer de novo para a gente pensar. É um momento de se confraternizar, é um momento de se presentear, de olhar para o outro com mais carinho, com mais amor, com misericórdia, de nos fazermos de novo comunidade, de nos reunirmos, de estarmos em família, mas também de não nos esquecermos isso, né? O mais importante realmente não é um presente caro, não é, né? O mais importante é viver esse amor que Jesus veio anunciar para nós. E que, por mais simples que seja a situação, a gente pode celebrar junto, né? Que não é o importante, não é o Papai Noel, não são as luzes, as árvores que estão na cidade, o shopping, etc., que tudo que a gente sabe que tem, mas que o valor central é a vivência ali do Natal em família, de podermos rezar juntos em família, de nos darmos a oportunidade de novo de nos perdoarmos pelas vivências durante o ano que talvez não tenha sido tão boas ou tão positivas uns para com os outros. Então, isso é celebrar Natal, é trazer Jesus ali no nosso coração, na centralidade da nossa vida e poder pensar na Noite Santa, dependendo de como eu me preparei. Então, Nossa Senhora vai ter a alegria de reclinar o menino Jesus na manjedoura do meu coração. Frei, a gente ouviu a irmã falando sobre essa oportunidade da gente perdoar, se perdoar e perdoar o outro por coisas que tenham acontecido ao longo do ano. É um momento que o senhor percebe que realmente tem esse chamado forte para a reconciliação, tanto a reconciliação entre nós enquanto irmãos, mas também para a nossa reconciliação com Deus através desse sacramento? É um período propício também, como a irmã disse no primeiro bloco, a questão da cor roxa, né? A cor roxa lembra sempre a penitência, né? E como nesse período do Advento nós calamos um pouco as músicas da igreja, nós nos tornamos mais introspectivos, esse clima de introspecção nos ajuda também a rever nossa vida, rever nossa caminhada, perdoar-nos em primeiro lugar e também perdoar o outro, né? Porque não dá para a gente preparar uma festa tão grande quanto a do nascimento de Jesus com um coração rancoroso, com um coração doído, com um coração triste. E quando nós abrimos as portas do nosso coração para essa experiência do perdão, nós já estamos nos preparando e bem para receber Jesus, que é o maior de todos os presentes, né? Então, é um período de penitência, é um período de perdão também.
Bem, quero aproveitar, antes da gente encerrar esse programa, Frei, irmã, para a gente fazer um convite especial para quem está em casa nos acompanhando, para aqueles que são das regiões, dos santuários onde vocês colaboram hoje, ou daqueles que têm essa possibilidade de, nesse período, fazer uma viagem com a família, tá de férias, ou vai conseguir uns dias para fazer um passeio, visitar os santuários e participar dessa programação festiva, então, em preparação para o Natal. Frei, conta para a gente no Santuário de Frei Galvão como que vai acontecer essa novena, como será essa programação em preparação para o Natal. Então, nós teremos no Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá, a novena no santuário mesmo. Nós vamos fazer durante a programação comum do santuário. Então, nós queremos convidar você que nos assiste a entrar em contato, a participar conosco, tanto presencialmente quanto pela TV Web Frei Galvão, que você pode encontrar no YouTube. Nós vamos ter essa preparação mais introspectiva, com orações, cantos, missas, durante todo o dia. E a celebração de Natal será no horário de domingo, né? Que muitas tem lá também no site do santuário, você pode encontrar lá também. Queria ouvir da irmã também, então, esse convite para todos que nos acompanham, para aqueles que passarem por Poços de Caldas, que puderem visitar esse santuário dedicado à nossa Mãe Rainha. Como que será essa programação também da novena de Natal? Bom, no Santuário de Poços de Caldas, nós somos bem próximos também ao Santuário de Xanxta, em Atibaia, e sempre fazemos a novena a partir dali, que é um santuário mais central para nós. Também é bem conhecido porque está ali na rota de Aparecida, então os peregrinos e as pessoas chegam bastante ali. No Santuário em Poços, nós temos o Santuário para visitação, com a proposta do Advento e o próprio presépio ali montado para os turistas, muitos turistas também que vêm a Poços, que estão sempre visitando o santuário, e a novena, né, no santuário em Atibaia, que acontece presencialmente a cada dia ali a partir do dia 15 de dezembro até o dia 23, às 20 horas, com a programação da Santa Missa também na Noite Santa de Natal, que vai acontecer na Tenda dos Peregrinos, já às 17 horas, já arrumando ali para depois para a ceia de Natal em família. E no dia 25 também, com a Santa Missa, junto, né, na Capela das Irmãs, às 7h30 da manhã, e depois também às 15 horas, na Tenda dos Peregrinos. Irmã, para a gente encerrar então, ouvir uma última reflexão e acho que até desde já aproveitando a oportunidade, uma mensagem de um Feliz Natal para todos aqueles que nos acompanham na TV de Nossa Senhora. Então tá bom, acho que eu vou fazer minhas palavras de uma das nossas irmãs, que já é falecida, mas que compôs uma pequena poesia e oração de Advento. Nós chamamos de súplica de Advento e gostamos de rezar ela em cada dia do Advento. Eu acho que também é uma bonita mensagem na preparação do nosso coração para o Natal. Então, essa prece de Advento, né, ela rezava assim: grande súplica de saudade ergue-se ao céu da terra, implorando a Deus Trindade o Messias que o mundo espera. Chegando o tempo da promessa, vem à terra o Salvador, reparar toda a maldade e dar ao Pai todo o louvor. Vem Jesus, ó Rei divino, ao meu pobre coração. Eu te espero com saudade, alegria e gratidão. Se o mundo te rejeita, com dureza e rigor, minha alma te acolhe com ternura e amor. Batendo de porta em porta, em Belém, noite avançada, pedem Maria e José para Deus menino morada. Porém as portas se fecham, Deus rejeitam aceitar. No universo que é tão grande, para Jesus não há lugar. Vem Jesus, ó Rei divino, ao meu pobre coração. Eu te espero com saudade, alegria e gratidão. Se o mundo te rejeita com dureza e rigor, minha alma te acolhe com ternura e amor. Na humilde manjedoura, rejeitado pelos demais, é deitado Deus menino entre pobres animais. Cristo hoje pelo mundo bate em cada coração, para dar a luz, amor e vida, só ouvindo um frio não. Mãe Celeste, vos pedimos, nesta festa de Natal,
Vinde abrir os corações, neles Cristo repousar. De nossos corações e lares, muitas graças derramai, para que a pobre humanidade volte por nós a Deus Pai. Vem Jesus, ó Rei Divino, ao meu pobre coração. Eu te espero com saudade, alegria e gratidão. Se o mundo te rejeita com dureza e rigor, minha alma te acolhe com ternura e amor. Que bonito a gente encerrar o programa dessa maneira, trazendo essa oração. E lembrando, a gente sempre reforça no fim do programa, mas já falando para você, esse programa fica disponível no YouTube, então depois você que está nos acompanhando em casa pode pegar essa oração que a irmã trouxe para a gente, para você também refletir, quem sabe, junto da sua família, junto dos seus. Frei, queria que o senhor deixasse também uma rápida mensagem de um Feliz Natal para todos aqueles que nos acompanham. Então, nesse tempo do Advento que nós estamos preparando para esta grande chegada do menino Jesus, que ele possa encontrar na sua casa, na sua família, no seu coração, o acolhimento que ele não recebeu quando ele estava em Belém. Que o seu coração esteja de portas abertas para receber Jesus mais uma vez na sua vida. Feliz Natal e uma boa preparação nesse tempo do Advento. Bem, dessa maneira a gente vai encerrando o nosso Aparecida Debate dessa noite, mas antes quero agradecer imensamente a participação dos nossos convidados. Agradeço a irmã Franciane Castellani, ela que ingressou no movimento de Schanstatt aos 13 anos de idade e foi consagrada há 22 anos. Atualmente trabalha na promoção e orientação vocacional e é responsável pela pastoral do santuário em Poços de Caldas, é também pedagoga. Irmã, boa noite, viu? Uma boa preparação para a senhora no período do Advento e desde já um feliz e abençoado Natal para você. E também agradeço a participação do Frei Jonas Ribeiro, ele que é religioso franciscano da Ordem dos Frades Menores, vestiu o hábito franciscano em 2016 e atuou desde então em Luanda, na Angola, em Pato Branco, no Paraná, e atualmente trabalha no acolhimento aos romeiros do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, aqui pertinho de Aparecida. Frei, obrigado, viu, pela participação com a gente, seja sempre bem-vindo, uma ótima e abençoada preparação para o Natal na vida do Senhor e para todos aqueles que servem no Santuário Frei Galvão, viu? Obrigado pela oportunidade. E lembrando que se você aí de casa quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e com seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, no link que está aparecendo aqui na tela. E quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate. E fica aqui um convite especial, viu, para você que nos acompanha. Todos os anos, o Santuário Nacional de Aparecida prepara um roteiro oracional para que os devotos de Nossa Senhora possam vivenciar o espírito natalino. Com reflexões às 7 horas da noite na Basílica Histórica, a novena de Natal será celebrada de 12 a 15 de dezembro e depois de 18 a 22 de dezembro. O momento será sempre transmitido pela TV Aparecida e também pelo aplicativo Aparecida, lá no Aparecida ao vivo. E lembrando que pelos canais de comunicação da editora Santuário, você aí de casa pode adquirir o livreto da novena para celebrar de maneira ainda mais especial esse período e poder acompanhar então esse momento oracional junto dos missionários redentoristas na Casa da Mãe Aparecida. Combinado? Meu agradecimento todo especial a você que nos fez companhia nesta noite. Obrigado pela audiência mais uma vez. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.